Olá pessoal, vamos iniciar nosso curso? Só que para isso eu preciso passar algumas informações pertinentes, algumas informações cruciais. Eu necessito que vocês apliquem de forma ortodoxa, apliquem de forma pragmática todas as técnicas que doravante serão transpostas. Somente assim nós teremos ali um resultado satisfatório, um resultado eficaz, um resultado eficiente no que concerne o aumento da habilidade da oratória e a transposição ali no momento que você estiver aduzindo e esboçando, seja em uma palestra, seja em um simpósio, seja em uma aula. Eu tenho certeza absoluta que as técnicas que serão transpostas irão agregar nessa profissão a qual você ostenta. Seja um advogado, seja um engenheiro, seja um médico, porque posso aduzir, eu posso esboçar para todos aqui presentes. Todos nós somos vendedores. Todos nós necessitamos da nossa comunicação, do nosso poder argumentativo, de transpor de uma forma pormenorizada, de fazer com que o próximo sedimentem, seja aquela ideologia, ou seja, um método, ou seja, a transposição da autoridade que você detém na sua profissão. Seja engenheiro, médico, advogado, vendedor, não importa. A habilidade de comunicar-se é extremamente importante, é extremamente crucial. E aqui eu já vou dirimir, extirpar alguns tabus que existe no que concerne a oratória. A maioria das pessoas, elas vislumbram a oratória como um dom que nasce com a pessoa. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira. Porque é notório isso disso que você, em algum momento da sua vida, você já vislumbrou um orador, uma pessoa, um palestrante aduzindo e esboçando de uma forma perfeita. Uma habilidade descomunal, uma habilidade estratosférica no que concerne a transposição das informações e no que concerne a sedimentação das informações que ele está transpondo. Porque existe uma via de mão dupla. Você tem que transpor de uma forma profícua, de uma forma salutar, e as pessoas têm que sedimentar essas informações. Então você já percebeu, você já vislumbrou que algumas pessoas têm essas técnicas, essas habilidades, e você, a priori, de forma abrupta, vislumbrando essa situação em comento, você pensa, olha, será que ele nasceu com esse dom? Só pode ter nascido. Por quê? Para ter uma habilidade descomunal, uma habilidade estratosférica como essa que eu estou vislumbrando, só pode ter nascido com ela. E isso é uma mentira, porque a oratória, a comunicação nada mais é do que prática. É a aplicabilidade da teoria cumulada com a prática reiterada. Então, quando você detém essa capacidade cognitiva de vislumbrar na prática, aquilo que é pertinente, aquilo que é crucial para fazer com que a sua oratória ela seja muito mais eficaz, você entendeu o cerne, você entendeu o ponto nevrálgico. Por que vislumbre bem? Quando tem uma pessoa aduzindo e esboçando, você não consegue mensurar o submundo por trás dessa oratória. Porque ali tem muita prática, ali tem muita técnica, ali tem muita habilidade que você não consegue mensurar. Você só consegue vislumbrar o quê? O resultado, que é ele transpondo, aduzindo, fazendo com que você preste atenção. Porque isso aqui vai ser um tema que nós iremos abordar de forma ortodoxa do início ao final. O quê? A retenção da atenção do seu público. Porque o orador ele precisa de ter a atenção do público. O público ele precisa de estar focado tanto em você como na mensagem que você está transpondo do início até o final da sua peroração, até o final da sua alocução, para que você consiga ter uma maior eficiência, que a sua oratória seja muito mais eficaz, devido ao quê? A atenção do seu público. Porque quando o público tem a atenção em você, é notório isso disso, que existe uma maior probabilidade dele encampar a ideologia que você está sustentando, o produto que você está vendendo. E isso é algo que nós vislumbramos. Isso é algo que nós vislumbramos na prática. E você precisa entender. Então, toda vez que você vislumbrar um orador aduzindo e esboçando ali de uma forma profícua, de uma forma salutar, pode ter certeza absoluta que ali tem técnica, ali tem habilidade, ali tem prática de forma reiterada, em perquisição de otimizar e de extrair os melhores resultados. E vocês terão essa habilidade. Doravante, vocês terão essa habilidade frugalmente, porque eu irei transpor de forma pormenorizada, de forma minuciosa. Ou seja, eu irei abrir a caixa preta para que todos vocês tenham essa comunicação excepcional, essa comunicação excelente que a maioria das pessoas vislumbram
que a maioria das pessoas vislumbram quando um orador transpõe ali de uma forma profícua, quando o orador transpõe ali de uma forma profissional. Pessoal, só que para isso nós temos que dirimir, nós temos que extirpar o quê? Esse medo. Porque às vezes você tem um potencial descomunal, às vezes você tem um potencial estratosférico, mas você não consegue esboçar, mas você não consegue passar essas informações, mas você não consegue transpor frugalmente, porque o medo ele não deixa você avançar. Então nós iremos dirimir, nós iremos extirpar esse medo que você tem. Sabe por quê, pessoal? Sabe por quê? Porque o medo nada mais é do que a falta de preparação. O medo nada mais é do que a possibilidade de julgamento que você terá. E tudo isso está onde? Sedimentado mnemonicamente. E nós iremos dirimir, extirpar esse tipo de medo. Por quê? Porque isso faz com que você fique limitado. Vislumbra o quê? Às vezes você tem um potencial fora do comum. Ou seja, descomunal. Só que você não consegue aduzir e esboçar porque você está extremamente limitado. Ou seja, você tem um potencial descomunal, mas está extremamente limitado pelo medo. Pelo medo de que? O julgamento ou pela falta de preparação. Porque são as duas coisas, são os dois fatores. E como fora dito outrora, como fora dito preteritamente, nós iremos dissecar, nós iremos dirimir, nós iremos extirpar. E ao final desse curso aqui, você irá aduzir e esboçar, dirimindo e extirpando qualquer tipo de veso que possa emergir nesse ínterim, nesse lapso temporal, a qual você vai aduzir e esboçar em público. Nós iremos dirimir, nós iremos extirpar. Pode ter certeza absoluta. Desde que você aplique de forma ortodoxa, desde que você aplique de forma pragmática. Mas voltando naquilo que nós estávamos aduzindo. Voltando naquilo que nós estávamos esboçando. Agora vislumbre bem. Vamos supor que você tem um potencial descomunal. Um potencial extremamente grandioso na matéria a qual você segregou. Na matéria a qual você tem domínio. Porém, quando chega na frente do público, você o quê? Trava. E aquele potencial, todo o conhecimento sedimentado mnemonicamente, todo o conhecimento que você foi em perquisição, em prospecção preteritamente, fica o quê? Demasiadamente limitado. Ou seja, você tem um potencial de transpor, de passar através de uma verve literária, de um vernáculo escorreto para as pessoas que estão ali nas adjacências, para as pessoas que o circundam, para as pessoas que estão ali próximo de você. Uma porcentagem de 90, de 80, 85, 90%. Sabe quanto você transpõe? 30%. Devido ao quê? A limitação. A limitação. Ou seja, o seu potencial é de 80, 85, 90%. Só que você está trabalhando com o quê? 30% devido ao quê? A limitação do medo. Porque o medo, ele limita você tanto que você não consegue transpor com clareza para as pessoas que estão ali nas adjacências aquilo que é pertinente, aquilo que é crucial. Olha o tanto que isso é prejudicial. Ao invés de você trabalhar com 90%, com 80%, você está trabalhando com 30% e olhe lá. E olhe lá. Nós temos que vislumbrar e entender que essas características, elas influenciam de uma forma descomunal. Elas influenciam fazendo com que emerja peripécias, infortúnios, adversidades, porque você, quando você está com medo, é notório ser disso que existe uma maior probabilidade, existe uma maior possibilidade de quê? De dar branco. Então você aumenta a probabilidade de peripécias, de infortúnio, de adversidades, correndo o risco, correndo ali uma probabilidade de você sucumbir, de você padecer. Frugalmente por quê? Porque você está trabalhando extremamente limitado com medo. Então o medo, você tem que entender que o medo, ele é um fenômeno extremamente limitador que nós iremos dirimir, nós iremos extirpar. Agora, vislumbre bem, existe uma discrepância descomunal, existe uma discrepância heterodoxa, existe uma discrepância, uma diferença entre o medo e... Existe uma diferença entre o medo e ali o nervosismo. O nervosismo, na maioria esmagadora das vezes, você ainda vai adentrar com esse nervosismo dentro da sua palestra, da sua aula, do seu simpósio. Você vai entrar com esse nervosismo. Só que esse nervosismo, discrepantemente do medo, ele passa ali nos primeiros minutos. Então ali você já se sente, depois dos 5 minutos, dos 3 minutos, dos primeiros minutos, você já se sente ali tranquilo, transpondo, aduzindo e esboçando, passando a capacidade, transpondo ali através da sua capacidade máxima de 80% a 90%. Dirimindo e extirpando o que? Os 30% que seria do medo. Então, esse nervosismo, ele é totalmente discrepante do quê? Do medo. O medo, ele te limita do início ao final. O nervosismo, ele está ali apenas nos minutos iniciais, ele já
some, você tem esse frio na barriga, até mesmo para que você consiga aduzir e esboçar de uma forma pormenorizada, aduzir e esboçar condizente com a entrega que tem que dar para quem? Para o grupo que está ali esperando. Porque aquelas pessoas, elas dispendiaram o seu bem mais precioso, o tempo, para te ouvir. Porque é notório isso disso que você tem alguma coisa importante, você tem alguma coisa pertinente, você tem alguma coisa crucial para fazer com que as pessoas que estão ali otimizem, seja um crescimento pessoal, seja um crescimento profissional, seja um crescimento relacionado ali a uma área específica. Nós não sabemos, mas você tem algo pertinente, algo crucial. Então, se essas pessoas disponibilizaram o seu tempo para te ouvir, você tem que transpor, você tem que fazer jus a esse tempo que fora disponibilizado. E você só conseguirá fazer isso desde que você esteja 100% presente. Você não esteja fazendo o quê? Você não esteja deixando que o medo limite essa capacidade que você tem de transpor. Limite essa capacidade de transpor. Ou seja, como fora dito outrora, como fora dito preternamente, aqui nós vislumbramos que existe essa capacidade cognitiva que nós temos de transpor, que nós temos de aduzir, que nós temos de esboçar de uma forma pormenorizada, de uma forma minuciosa, mas nós temos que dirimir e extirpar o quê? O medo, que é um dos fatores. Tanto é, pessoal, que fora feita uma pesquisa e nessa pesquisa teve como deslinde, teve como desiderato, teve como resultado que a pessoa tem mais medo de morrer. Aliás, retificando a minha fala, a pessoa tem mais medo de falar em público do que de morrer. Olha a magnitude que é a incidência desse medo. A pessoa tem mais medo de falar em público do que medo de morrer. Isso fora feito através do que? Uma pesquisa séria, uma pesquisa que vai em perquisição, em prospecção, extraindo esses elementos para que esses dados sejam ali utilizados para trabalhar esse tipo de incidência, que é o quê? O medo da oratória, o medo de falar em público. O medo de falar em público. Então nós vamos trabalhar esse medo de falar em público de uma forma ortodoxa, de uma forma descomunal, para que você consiga a transpor, a trabalhar todas essas minúcias, todas essas peculiaridades e aplicá-la na prática. Porque não adianta nada você ter a teoria, e não conseguir aplicá-la na prática. Porque, vislumbre bem, esse medo que você detém, esse medo que você ostenta, já inibiu, já extirpou, já dirimiu várias possibilidades que você tinha, que você tem de ter uma otimização profissional, ter uma otimização pessoal, de ter um crescimento da empresa a qual você desenvolve as suas atividades laborais. Porque se eu fizer uma indagação, se eu interpelá-lo e perguntar, olha, em algum momento você já perdeu alguma oportunidade de crescimento relacionado de crescimento por não conseguir se expressar em público, por não ter coragem de levantar e expor a sua ideia? É notório disso que você irá avocar e terá uma incidência em algum momento da sua vida que você perdeu essa oportunidade. Essa indagação, essa interpelação é que você tem ciência que você perdeu. Agora, imaginem grandes possibilidades que você perdeu sem você ter ciência. Porque vamos supor um exemplo hipotético. Você está na empresa, vai ter uma reunião. Nessa reunião, por algum motivo ali, eles dão a oportunidade de alguém se manifestar. Você, com o dom da oratória, aduzindo e esboçando, transpondo através de uma clareza meridiana todas as informações para as pessoas que estão ali nas adjacências, para todas as pessoas ali que o cercam, transpondo ali com a clareza meridiana, como fora dito outrora. E as pessoas ali responsáveis, o que elas vão fazer? Vão encampar aquela ideologia que você sustentou. Aquele momento, para a maioria das pessoas, pode parecer pífia, módica, ínfima. Mas aquilo ali tem um efeito descomunal.
Mas aquilo ali tem um impacto extremamente importante para o seu desenvolvimento pessoal, para o seu desenvolvimento profissional. Por quê? Porque doravante essas pessoas elas não vão vislumbrar você como o quê? Uma pessoa comum, como uma pessoa trivial, como uma pessoa frugal, como uma pessoa prosaica. Ela já irá vislumbrá-la como uma pessoa diferente. Uma pessoa que, qualquer momento que for necessário, você pode representar a empresa. Pode representar a empresa. Agora, imagine se você tivesse ficado calado nesse momento. O que iria acontecer? Você teria perdido o quê? Essa oportunidade, esse network, esse feedback, essa possibilidade de crescimento. Então, são essas possibilidades que eu estou aduzindo e esboçando, falando que em algum momento você perdeu sem nem você saber. Sem nem você saber. Por quê? Porque você não se comunicou. Às vezes, como fora dito outrora, como fora dito preternamente, como fora dito talhures, você tem um potencial descomunal, um potencial estratosférico, mas você não consegue passar, você não consegue transpor, você não consegue fazer com que as pessoas percebam porque essa autoridade, essa hegemonia, essa erudição, essa sapiência que você detém relacionado a essa área que fora segregado por você. Agora eu indago, eu interpelo, quantas oportunidades você perdeu? Só que doravante você não irá mais perder, porque todas as oportunidades que você tiver de aduzir e esboçar, você vai se manifestar. Você vai se tornar uma máquina de network. Às vezes você vai aduzir e esboçar, não vai ver o poder dessa oratória que teve aqui, mas ulteriormente, supervenientemente, você vai vislumbrar e vai colher os frutos. Por quê? Porque aquela frase, aquela palestra, aquela fala, ela começa a reverberar. Ela começa a reverberar. Em algum momento você será lembrado pelaquilo que você disse. Em algum momento você será lembrado pelaquilo que você esboçou. A forma que você tocou, que é outra forma que é outra característica, outra habilidade que nós iremos transpor nesse curso. A forma de nós aduzirmos, a forma de nós esboçarmos, fazer com que o outro seja tocado. Fazer com que a sua peroração, a sua locução reverbere pelo quê? Pelo tempo. Reverbere pelo tempo. Isso é de uma pertinência, isso é de uma crucialidade descomunal, isso é de uma crucialidade estratosférica. Eu tenho certeza absoluta que todos aqui querem ter esse crescimento, querem ter essa habilidade e ter esse aumento tanto pessoal, esse crescimento tanto pessoal como profissional, que é a proposta que nós temos para você, mas desde que você o que aplique de forma ortodoxa, desde que você aplique de forma pragmática, porque tudo isso que nós estamos aduzindo, tudo isso que nós estamos esboçando, não tem eficácia nenhuma se você não conseguir aplicar na prática, mas eu tenho certeza absoluta que você irá aplicar, porque na maioria das vezes o que bloqueia, o que inibe, o que extirpa essa possibilidade de você aduzir e esboçar é essa incidência do medo, e você não terá mais esse medo. Por quê? Porque você estará preparado. Por quê? Porque você será dirimido e extirpado o medo do julgamento. Ao final desse curso, você será totalmente capaz você será totalmente capaz de falar em público de uma forma profícua, de uma forma profissional, demonstrando com a clareza meridiana a ideologia a qual você quer transpor. Até mesmo porque aqui nós iremos utilizar persuasão, nós iremos utilizar as heurísticas, tudo isso para fazer o quê? Para fazer com que essa ideologia sua reverbere cada vez mais, para fazer com que essa incidência da sua fala tenha uma efetivação muito maior, porque através da heurística nós podemos utilizar ali a ancoragem, nós podemos utilizar a representatividade e nós podemos utilizar a heurística da disponibilidade. Tudo isso o quê? Aduzido e esboçado dentro desse curso de oratória, a qual você terá doravante nos próximos módulos. Aqui é apenas uma aula introdutória, demonstrando de forma pormenorizada, demonstrando de forma minuciosa a pertinência, a crucialidade que é você ter esse poder de comunicação, esse poder de oratória, esse poder de transpor com a clareza meridiana as informações que as pessoas que estão ali nas adjacências, as pessoas que o circundam necessitam. Porque, como fora dito outrora, não é simplesmente você ter o conteúdo. Você precisa encampá-lo. Você precisa transpor essas informações de uma forma pormenorizada, de uma forma minuciosa, para aumentar a probabilidade de assimilação. De quê? Das informações, seja pelos seus alunos, seja pelas pessoas que estão te assistindo, seja pelos seus mentorados, seja pelas pessoas que estão ali na plateia. Mas elas precisam entender a mensagem que você
está aduzindo, mas elas precisam entender a mensagem que você está esboçando. Então tudo isso aqui é o quê? Ferramentas que nós iremos utilizar. Primeiramente, a postura. A postura nada mais ela está transpondo um código, ela está passando aquilo que você tem de pertinente. Ela está passando aquilo que você tem de crucial. O quê? A autoridade. Vislumbra que uma pessoa apresentando de terno é totalmente discrepante de uma pessoa apresentando informalmente? Existe uma discrepância descomunal, existe uma discrepância estratosférica. Então você está passando um código. Que código é esse? Um código de autoridade, um código de hegemonia, de erudição, de sapiência, de domínio daquilo que você está aduzindo. Mas a simples vestimenta tem um poder cognitivo dessa magnitude? Sim. Sim, e nós iremos focar e nós iremos esboçar de forma pormenorizada relacionada a isso. Porque tudo aquilo que será benéfico, tudo aquilo que nós poderemos utilizar ulteriormente para que nós tenhamos ali uma otimização, uma melhora na assimilação das pessoas da tese que nós estamos sustentando, da ideologia que nós estamos sustentando, é notório que nós iremos utilizar. Então tudo isso é o quê? É de uma pertinência, de uma crucialidade descomunal, é de uma crucialidade estratosférica. Nós iremos utilizar aqui o poder da pausa. Vislumbra o tanto que a pausa é pertinente? Porque quando você está aduzindo e esboçando aqui, de repente você para. É notório isso que a pessoa fica apreensiva, fica na expectativa de entender, de saber quais serão os próximos passos. Então, quando nós utilizamos aquela pausa de forma estratégica, de forma profissional, de forma contundente, fazendo com que ela cause um efeito psicológico no seu público, você majora, você otimiza a sua probabilidade de acerto, mas não aquela pausa pífia, módica, ínfima de... Ou aquela pausa que você fica nervoso procurando alguma coisa. Não. Você está aduzindo e esboçando aqui, você para e fica olhando. Vislumbre bem. Essa pausa, vislumbre a magnitude, a discrepância de que você está aduzindo e esboçando aqui, de repente você começa... Essa pausa não é uma pausa estratégica. Essa é uma pausa de despreparo. Você está desprovido de técnica, você está desprovido de conhecimento, você está desprovido de habilidade. Porque quando você detém o curso do professor Hudson Alves da Silva, é notório isso disso que você jamais, e aqui eu posso afirmar de forma contundente, eu posso afirmar de forma peremptória e de uma forma ululante para todos vocês aí que estão me assistindo, jamais você irá se perder. Frugalmente porque nós temos métodos, nós temos técnicas, e eu venho interquirindo isso a um certo lapso temporal. Até mesmo porque eu não aduzi e não esbocei no início dessa peroração, no início dessa alocução, mas eu sou professor de processo penal, sou escritor, sou palestrante, sou mestrando em ciência jurídica, sou pós-graduado no Tribunal do Júri, sou pós-graduado em processo e direito penal, sou pós-graduado em criminologia e sou cursado em PNL, que é programação neurolinguística, cursado em antropologia e cursado em psicologia forense. Então, podem ter certeza absoluta que o que eu estou aduzindo, o que eu estou esboçando é totalmente a junção da teoria com a prática. Olha a pertinência. Olha a crucialidade. Olha a crucialidade que é isso. Pessoal, ou seja, então nós vislumbramos que o que é pertinente, o que é crucial. Nós temos uma postura, é necessário nós utilizarmos habilidades como as heurísticas, persuasão, todos os elementos, gatilhos mentais, todos os elementos que nós necessitamos para fazer com que o outro acate aquilo que nós estamos sustentando, acatem aquilo que nós estamos esboçando e majore a nossa probabilidade de sucesso. Isso é pertinente por quê? Porque quando nós temos não uma, não duas, mas várias técnicas, podem ter certeza absoluta que esse tipo de habilidade, esse tipo de técnica majora a nossa probabilidade de acerto, majora a nossa probabilidade de lograr êxito, de atingir o ápice da exação, de atingir o apogeu daquilo que nós temos como desiderato, daquilo que nós temos como objetivo, daquilo que nós temos como meta. Uma das questões que nós iremos focar também é na narrativa. Você precisa ter uma narrativa onde você envolva
todas as pessoas que estão ali presentes, onde você utilize as pessoas que estão ali presentes para beneficiar, onde você utilize demonstrando o quê? O benefício daquilo que você está aduzindo, daquilo que você está esboçando. Olha a pertinência, olha a crucialidade que é isso. Porque quando você consegue demonstrar através de uma narrativa, vamos utilizar como paradigma aqui, vamos utilizar como paradigma o vendedor. Vamos supor que a pessoa tem um produto excepcional, um produto revolucionário, mas ninguém conhece esse produto. E essa pessoa, as pessoas que estão ali presentes, precisam desse produto, mas elas ainda não sabem que ela precisa desse produto. Então, então, qual que é o seu papel? Qual que é o seu papel? Essa é a minha indagação, essa é a minha interpelação para você. Demonstrar para essas pessoas por que ela precisa do seu produto. Por que essa pessoa precisa do seu produto? Então, como nós vamos fazer isso? Nós vamos aduzir e esboçar, demonstrando esse ponto nevrálgico, esse holofote, de uma forma pormenorizada, de uma forma minuciosa, para eles entenderem que eles necessitam. E isso tudo nós vamos fazer o quê? Através da narrativa. Através da narrativa. Como fora dito outrora, como fora dito preternamente, eu sou advogado. Eu sou atuante aonde? No tribunal do júri. No tribunal do júri são os crimes que, na maioria esmagadora das vezes, tem a incidência dos crimes de homicídio. São julgados ali por 7 jurados. São julgados ali por 7 jurados de uma forma bastante trivial para que vocês compreendam aqui. Então, 7 pessoas vão julgar o meu cliente. 7 pessoas vão julgar o meu cliente. Eu tenho que demonstrar de uma forma pormenorizada, de uma forma minuciosa, todas as peculiaridades inseridas, inerentes ao caso, para que o Conselho de Sentença encampe e vislumbre que a tese que a defesa está sustentando é a tese que assiste melhor razão. Olha o tanto que isso olha o tanto que isso é difícil. Olha o tanto que isso tem uma complexidade descomunal. Então, eu tenho que convencer 7 pessoas. Ou seja, eu tenho que utilizar de todos os meios. Por quê? Não é que eu estou ali tentando livrar o meu cliente é culpado e eu estou tentando absolvê-lo, meu cliente é culpado e eu estou tentando livrar ele a qualquer custo. Não. Eu também estou em perquisição da justiça, eu também estou em perquisição do que é justo. Só que, às vezes, mesmo o advogado seguindo aquilo que é justo, aplicando de forma ortodoxa, aplicando de forma retilínea aquilo que manda a Constituição Federal, o que acontece? O cliente é condenado. O cliente é condenado por quê? Porque o promotor de justiça, além da representatividade que ele tem, ele domina o quê? A técnica da oratória. Então, aquilo que ele aduz, aquilo que ele esboça, torna-se uma verdade absoluta. Mesmo não tendo o quê? Uma incidência na ótica da defesa. Ou seja, para isso é importante, para isso é crucial que nós tenhamos o quê? Da mesma forma que o promotor de justiça tem a habilidade de oratória, a habilidade de persuasão, a defesa também tem que ter para equilibrar o quê? O jogo. E eu estou utilizando aqui da área jurídica, mas nós podemos utilizar isso aqui em todas as áreas. Por exemplo, isso pode ser utilizado na área relacionada à medicina, relacionada à engenharia, relacionada ao vendedor. Um exemplo hipotético aqui, para que vocês vislumbrem na prática, relacionado ao vendedor, vamos supor que, olha o tanto que isso é pertinente, olha o tanto que isso é crucial. Por quê? A sua venda está extremamente correlacionada com o seu poder argumentativo, com o seu poder de oratória. Você pode até desacreditar nesse primeiro momento, mas eu posso aduzir e esboçar que o sucesso do vendedor está na forma da abordagem, na forma que ele transpõe, na forma que ele se porta, na forma que ele se comporta diante de quem? Do cliente. E se você é um vendedor, pode ter certeza absoluta que suas vendas irão majorar em uma porcentagem significativa. Porque agora você irá vislumbrar, agora você irá entender os gatilhos mentais. Então esse curso aqui, ele demonstra com a clareza meridiana, você vai apenas modular a área a qual você está versando, a área a qual você desempenha. Quando nós temos esse poder, seja vendedor ou advogado, nós majoramos, como fora dito outrora, nós majoramos, como fora dito preternamente. Essa é a proposta que eu tenho para você. Vislumbra a pertinência, a crucialidade. Essa aula é uma aula introdutória, porque nas próximas aulas nós iremos adentrar
de forma profícua, de uma forma salutar, dissecando todas essas características, todas essas peculiaridades que foram aduzidas e esboçadas preteritamente. Nós vamos adentrar de forma mais incisiva. Você vai deixar de ser apenas... Você vai deixar apenas de reagir. Você vai agir. Porque, vamos supor, você está acostumado a vislumbrar as pessoas aduzindo e esboçando. Agora você não vai agir ali mais de forma passiva. Agora você vai agir de forma ativa. É você que vai estar palestrando. Sabe por quê? Porque nós vamos encontrar, nós vamos criar momentos para isso. É demasiadamente fácil, simples. Não venham aqui de forma capciosa, não venham aqui de forma tendenciosa, não venham aqui de forma a ludibriá-lo. Eu venho aqui transpor aquilo que é verídico. O que eu prometo para você é que se você aplicar de forma ortodoxa, de forma pragmática, você irá conseguir. Mais fácil? Não. Até mesmo porque a maioria das pessoas vem com uma crença enraizada desde criança. Dirimir isso demanda um certo lapso temporal. É por isso que eu estou aduzindo, é por isso que eu estou esboçando. Para nós dirimirmos esse medo, para nós dirimirmos e aplicarmos de forma ortodoxa todas essas habilidades, essas técnicas, nós iremos ter um lapso temporal de adaptação. Um lapso temporal de adaptação para que você consiga aplicar de forma ortodoxa, para que você consiga aplicá-la de forma pragmática e assim você ter o resultado almejado. Então, aqui já é uma dica que nós temos dentro do curso, todas as oportunidades que você vislumbrar uma possibilidade de falar, você vai falar. Seja num grupo de pessoas, seja lá na reunião do seu trabalho, seja numa reunião, num grupo de amigos, onde quer que você esteja, teve a oportunidade de aduzir, você vai levantar, estufar o peito e começar a aduzir e esboçar. Você vai aduzir e esboçar de qualquer forma? Não, porque nós temos as técnicas e nós iremos aplicar as técnicas para você. Você não precisa, nós criamos um roteiro que ele é aplicável a qualquer momento. Ou seja, teve a oportunidade de falar, você já mentalmente cria um roteiro, você não vai denotar numa palestra de 30 minutos, de 40 minutos. Você vai falar ali 5 minutos, 10 minutos, o tempo que você entende ser pertinente para transpor aquela mensagem que fora criada através do quê? Daquela estrutura que você já tem mentalmente sedimentada. Olha a pertinência, olha a crucialidade que é isso. Então, cada vez que você se expõe, melhora a sua capacidade cognitiva. Melhora o quê? O seu entendimento relacionado a essas características. Doravante, o que vocês irão vislumbrar? Vocês irão vislumbrar que existe um submundo por trás de quê? Da oratória. É esse submundo que eu vou apresentar-lhe. Pertinente. É crucial. Mas eu preciso que vocês estejam comigo. Eu preciso que vocês venham comigo. Venham comigo que eu irei transpor, irei esboçar o que? Relacionado o quê? Irei aduzir e esboçar sobre o quê? A criação de ideias. Demonstrar de uma forma narrativa, criar uma narrativa com uma ideia demasiadamente persuasiva, lastreada de gatilhos mentais, com supedâneo de heurísticas, tudo para que você consiga atingir o ápice da exação, o apogeu, dirimir e extirpar qualquer tipo de medo que você tenha nesse ínterim, nesse lapso temporal, esse medo que está enraizado, esse medo que fora sedimentado durante esse lapso temporal de existência aqui nesse plano terrestre. Nós iremos dirimir, nós iremos arrancá-lo e você conseguirá aduzir e esboçar, denotando a sua capacidade de 80% a 90%, dirimindo e extirpando aquela porcentagem pífia, ínfima, módica de 15% a 30%. Vislumbra a pertinência, vislumbra a crucialidade que é isso. E mais, pessoal, Sabe o que você vai ter? Você vai ter um manual de acréscimo do vocabulário. Ou seja, você que é adepto de ter um vocabulário discrepante, de ter um vocabulário heterodoxo, essa é a sua oportunidade. Quer falar igual Machado de Assis? Quer falar igual os melhores oradores? Essa é a sua oportunidade. Será disponibilizado para você um material de acréscimo de vocabulário. É notório-se disso que, para que você agregue vocabulário, você precisa dispendiar um certo lapso temporal, indo em perquisição, em prospecção de quê?
de leitura. Você tem que ler centenas, dezenas de livros. Só que eu vou encurtar esse caminho. Eu segreguei ali mais ou menos mais de 500 palavras. Palavras que têm fácil concepção, mas denota, quando inserida em uma frase, erudição, hegemonia, sapiência e autoridade. Quer aduzir, quer esboçar com uma clareza meridiana, fazendo com que as pessoas o vislumbrem como autoridade, venha conosco, será disponibilizado esse manual de acréscimo de vocabulário para que você mude de uma vez por todas, a sua forma de aduzir e a sua forma de esboçar, encantando todas as pessoas que estão nas adjacências, todas as pessoas que o circundam, todas as pessoas que estão ali próximos te ouvindo. Pessoal, essa é a nossa proposta. Nós teremos várias outras temáticas pertinentes que só você adentrando no curso para vislumbrar a magnitude e a profundidade que é esse curso que eu estou disponibilizando com você. Quer mudar a sua forma de aduzir? Quer mudar a sua forma de esboçar perante o público? Quer aumentar o seu acréscimo? Quer aumentar o seu vocabulário? Quer ter um acréscimo de vocabulário? Venha conosco. Aguardo todos vocês nos próximos módulos.